acha que a gente é fraco, né? Que Deus, a gente não agradou a Deus, né? Por isso que a gente anda assim, né? Com medo. Mas aqui um profeta bem usado por Deus, né, irmão? Elias, ele teve medo também, né? Você vê, Deus, ele foi um homem usado por Deus, né? E teve medo. Ó, pra você ver aqui, ó. Ora, Acabe contou a Jezebel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas, né? Por a espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem como todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com as deles. Mesmo ele, depois dos milagres que Deus fez, né, através dele, ele vendo, né, como Deus era com ele, irmãos, e ele teve medo, sabe? Ele deixou se abater, ele ficou com medo, né? E fugiu. E aqui fala que ele teve medo. Então, como Deus fala assim, né, irmãos? Não temas que eu sou contigo, que ele sabe que a gente tem medo, né? E o medo nos atrapalha. Tanto é que aqui o medo levou Elias ao extremo, né? Ao extremo de entrar numa caverna e pedir a morte para Deus. Que Deus matasse ele, né? Que desse a morte para ele. Tanto medo que ele ficou que aquele medo o afligiu, né? Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando por um dia. Ele foi longe, irmão. Imagina, caminhando por um dia no deserto. Ele andou bastante, né? Imagina, andando. Qual a opressão, tanta pressão, né? Que ele teve naquele momento, um medo grande. E muitas vezes a gente se encontra assim também, né? Nessa mesma pressão, né? Com medo das coisas que acontecem, né? A gente se achando o pior das pessoas, né? Na verdade, a depressão, né? Querendo atacá-lo. Que a gente tem horas que a autoestima da gente cai de um tal jeito, mas que a gente parece que se sente o pior, né? Pior criatura feita na Terra, né? O pior das coisas, nada dá certo. Tudo que a gente tenta fazer parece que é errado, né? Tudo que você pede para Deus parece que não se cumpre. Aí vocês perguntam, mas Senhor, no que eu estou errando? Será que eu estou agradando a Deus mesmo? Será que eu estou fazendo a coisa correta? Sabe? Só que nessa hora ele deixou de ver tudo que Deus fez, mandando ele fazer, e Deus fazendo através dele, né? Os 400, acho que os 450 profetas de Baal lá que ele, né, demonstrou que um Deus valia muito mais que aqueles deuses todos que eles acreditavam, né? E esse Deus que nós cremos, irmão, esse Deus que faz milagre, é esse Deus que fez o céu e a terra, é esse Deus que move montanhas, abre um mar, faz cair comida do céu, sabe? Ressuscita mortos. É esse Deus que a gente crê, mano. Só que a gente tem que exercitar a nossa fé, aprendendo todo dia, né? Buscando Ele todos os dias. E Ele fala para mim e para você essa manhã, não tenha medo, pois eu sou contigo. Muitas das vezes a gente se encontra assim, né? Sem fé, com vontade de ficar escondido. Eu mesmo, muitas vezes, irmão, eu tenho vontade de ficar só em casa também, né? Paradão assim, descansando, quieto no meu canto, sabe? E Deus fala pra gente, eu sou contigo, não temas. E entrou no deserto caminhando de um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Aí você vê a depressão, pegou ele, né? Ele sentindo o peso, né? A tristeza, se sentindo pior. E ele pediu, né? Já tive aí falando com Deus ainda. E muitas vezes a gente fala assim, a gente se sente assim, né? Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados, né? Naquela depressão, naquela angústia que ele se sentia naquele momento, naquela tristeza. Ele pegou e orou a Deus. E Deus respondeu. Deus não abandona, né?
Deus estava ali com ele. Deus estava vendo o que estava acontecendo com ele. Você vê, ele tinha enfrentado vários deuses, vários profetas, né? Poderosos lá. E uma palavra de uma mulher, a rainha lá, né? A Jezebel, falou que ia matar ele, ele teve medo, né? Imagina. Foi ter enfrentado um monte de coisa, né? Ver os milagres de Deus através dele, né? Ver até morto ressuscitar, porque Deus também teve, ele fez, né? Orou e o menino lá ressuscitou, né? Você vê como é que Deus ele era com Deus ali, Deus era na vida daquele homem.